Nós estamos Boa noite. iniciando um curso, né, hoje, que a gente vai falar aqui sobre relacionamentos abusivos na perspectiva da psicanálise, e a gente vai falar essa relação entre o desejo, o gozo e a repetição. Então, gente, aqui eu estou propondo a vocês a gente pensar, né, o que são as relações abusivas, não só como eventos de violência interpessoal, como a gente pode ver no mundo que a gente vivencia hoje, né? Muitos feminicídios, muita violência. Essa semana mesmo a gente viu uma mulher ser muitíssimo maltratada, levou muitos socos no rosto, ficou deformada, uma coisa absurda, né? E por que essa mulher está com esse homem, se esse homem é violento? Ele não usou dessa violência só dessa vez, que não pode ter sido só dessa vez que ele usou dessa violência. Ele já vem praticando essa violência há um tempo. Só dessa vez ele exacerbou isso. Então a gente não pode ver só os relacionamentos abusivos só como relações de violência interpessoal, mas também como formações do inconsciente. Por que essa mulher está nessa relação, né? Porque elas são sustentadas por fantasias, por gozo e estruturas subjetivas. E aí, o que a psicanálise espera de nós, né? Ela nos convida, né, a perguntar por que o sujeito permanece aonde ele sofre, né? O que se repete ali? Que satisfação inconsciente está em jogo, né? Então, eu proponho nesse curso, né, o estudo dos relacionamentos abusivos à luz da teoria psicanalítica, com as bases do inconsciente do sofrimento que está vinculado ao outro, né? A compulsão da repetição, o gozo, o desejo do outro, o falso self e as fantasias de reparação. A clínica do trauma, a estrutura psíquica do sujeito, implicado em relações abusivas e os desafios contemporâneos. É o que a gente vai explorar aqui com fundamentação teórica e vinhetas clínicas. E isso eu estou dando para vocês o que é a ementa desse curso, né? E quais serão os objetivos, que é compreender as estruturas psíquicas envolvidas em relacionamentos abusivos a partir da psicanálise. E os objetivos específicos, que são analisar os conceitos de repetição, gozo, desejo do outro e alienação subjetiva. Refletir sobre os papéis do agressor e da vítima na economia psíquica da violência. Estudar as manifestações contemporâneas dos vínculos abusivos, como gaslighting, controle digital e dependência emocional. Promover o pensamento crítico sobre o papel da escuta clínica e da ética psicanalítica nas intervenções com vítimas de violência. E eu espero, assim, que cada um que tenha, dentro da sua clínica psicanalítica também, casos de relacionamentos abusivos, claro, que possam colocar aqui como exemplos, e eu ficaria muito grata, né? Bom, e a justificativa para esse curso é que a complexidade, né, a complexidade dos relacionamentos abusivos exige, né, que a gente olhe mais do que além do que se possa classificar de forma jurídica e moral, porque na verdade isso é passível mesmo de criminalização e de um olhar moralizante, mas a psicanálise ela precisa oferecer uma escuta capaz de captar os elementos do inconsciente que sustentam a permanência do sujeito nessas situações de sofrimento. E aí a gente propõe aqui nesse curso uma abordagem rigorosa, ética e crítica, que articula teoria e clínica para contribuir com a formação de profissionais mais preparados para lidar com os desafios subjetivos da violência relacional. Então, vamos falar um pouquinho agora dos relacionamentos abusivos em si, né? Muitas das vezes eles ultrapassam, né? Eles desafiam a nossa compreensão racional, né? Porque uma parte das vezes, quando a gente olha isso
não com o olhar psicanalítico, mas com um olhar, e as pessoas olham com esse olhar humano, né, do senso comum, elas ficam imaginando por que que as pessoas se mantêm nessa relação, né? Muitas vezes elas permanecem nessa relação destrutiva por anos, mesmo cientes da dor que vivem, né? E aí o nosso senso comum, ele interpreta, ele avalia isso como uma fraqueza, a dependência emocional, baixa autoestima. Então a psicanálise ela vem, né, para propor, né, uma escuta mais radical, uma escuta é, mais especializada, né, para perguntar o que se repete nesse vínculo, né? O que se goza mesmo no sofrimento, porque tem de haver aí uma recompensa disso também, porque ninguém fica no relacionamento que não tenha que não sinta um certo prazer, mesmo que esse prazer ele cause sofrimento. E que lugar o outro ocupa na economia psíquica do sujeito, né? E para além esses diagnósticos, né, do senso comum, simplistas, e também em relação a manuais de autoajuda, o coaching, ou sei lá o que for, no caso da psicanálise, ela se propõe a escutar essa complexidade do inconsciente. Tenta revelar esses aspectos psíquicos profundos, né, que sustentam esse laço de abuso. E quais as identificações que se estruturam desde a infância, porque como o sujeito, né, se constituiu como sujeito e se coloca nessa posição de estar num relacionamento abusivo, né? Como é que a gente pode analisar essa estrutura, né, psíquica que o sujeito desenvolveu ao longo da sua história, da sua experiência? E aí, é, a violência, né, que pode ser não só física, mas pode ser também psíquica, simbólica, econômica ou sexual, ela é sustentada por um agressor real, né, concreto, mas não apenas, ele também é sustentado por uma configuração psíquica, né, que se escreve o abuso como um abuso familiar. Muitas vezes, um pai violento, agressor, na infância de alguém pode determinar que isso seja uma coisa normal, mas que a criança, apesar de tudo, ela recalca, porque ninguém sustenta, né, essa violência, essa agressão, por mais que elas vivenciassem isso na infância, porque não é natural, né? O que é natural é que o pai seja um pai amoroso, que seja um pai protetor, não um pai violento. Mas os relacionamentos abusivos, né, eles representam uma das formas mais complexas e desafiadoras de sofrimento subjetivo. Porque no cenário contemporâneo, né, nós estamos experimentando visualizando, né, e muitas das mulheres experienciando essa coisa complexa que é se manter uma relação que, ao mesmo tempo, é contraditória, né? É uma relação contraditória, muito contraditória, baseada na violência, na culpa e tantas outras coisas. E para além dessa violência física, emocional e simbólica, né, se configura também uma trama psíquica que se cruza em que se cruza o desejo, o gozo e os laços de identificação. Esses laços em que se identificam a partir das experiências infantis, né? A psicanálise, né, como um campo teórico e clínico, ele precisa oferecer uma compreensão profunda desses fenômenos, né, situando, né, no âmbito do inconsciente e da estrutura subjetiva. Bom,
E desse modo, gente, esse curso ele busca explorar isso, né? De maneira integrada com os fundamentos teóricos do freudianos e lacanianos, assim também como algumas contribuições de outros autores como Winnicott e Melanie Klein. Basicamente, esses quatro autores é onde está fundamentado esse curso, né? Para a gente compreender essas dinâmicas psíquicas é, que estão, como é que eu vou dizer, que estão subjacentes a esses vínculos abusivos, né? Aí a gente precisa entender por que muitas vezes pessoas que ficam ligadas nesses vínculos de relações abusivas, elas tendem a acabar um relacionamento e começar outro da mesma forma. É o que o Freud entende como uma repetição, né? Em que a fantasia inconsciente, o masoquismo e a alienação subjetiva é essencial para o trabalho clínico e para o desenvolvimento de intervenções que respeitem a singularidade do sujeito. E é isso que eu estava falando até agora, né? Numa conversa mais informal. A gente tem que entender a singularidade do sujeito, assim como o contexto histórico em qual ele está inserido, né? O seu lugar de fala, como a gente fala na história, é onde ele se encontra como sujeito, né? A sua classe social, a sua raça, a é, sua religião, entre outras coisas, né? É, então, a gente vai procurar entender melhor o que são os relacionamentos abusivos. A definição, né, é, de relacionamento abusivo é muito mais extensa do que as agressões físicas, né? Elas não perpassam só pelas agressões físicas, elas são um conjunto de práticas, né, que estabelecem a dominação, o controle, o medo e submissão dos sujeitos ao sujeito abusador, né? E ela não se manifesta, essa dinâmica não se manifesta só nas esferas físicas, emocional, econômica e até digital. Nos fenômenos recentes, e é isso que eu estava falando, que a gente tem que analisar a realidade do nosso mundo de hoje, né? Os fenômenos recentes, como controle via redes sociais e o gaslighting. E a psicanálise também enfatiza que o sujeito implicado nesses vínculos não é um mero receptor passivo da violência. Existe uma economia inconsciente em que a repetição do sofrimento está ligada a algum tipo de gozo paradoxal. Paradoxal, é o que eu estava falando, né? Não, ele está ali porque alguma coisa, né, traz prazer a ele, de uma forma ou de outra. E essa repetição é porque existe alguma coisa recalcada nele que ele quer simbolizar, é alguma coisa que não foi dita, que não foi simbolizada, que ele não colocou na linguagem. E é, aí esse gozo ele mantém o sujeito preso a padrões familiares e estruturais. E compreender isso, gente, é fundamental para que a gente entenda por que a pessoa fica presa nesse tipo de relação. É muito complicado. E aí, Freud, né, ele ensina que a gente repete o que não conseguimos simbolizar. A pessoa não volta para o parceiro agressivo por fraqueza, mas porque há ali uma cena psíquica primitiva, não elaborada, uma tentativa. Ai, espera aí, me deu um cansaço agora, me desculpem, que eu estou falando muito rápido, eu acho. E uma tentativa de de inconscientemente dominar o trauma.
Já Lacan, ele nos ensina, né? Ele acrescenta que esse sofrimento, é, paradoxalmente, também é gozo, né? O sujeito, ele se aliena, ele se sujeita, né, ao desejo do outro. Vive como objeto, se coloca como objeto, porque a própria vontade, ela já não é a vontade dele, mas a vontade do outro. E, ai, meu Deus. E aí, o que que acontece, gente? É, então, ele se encontra, né, nessa visão distorcida, né, de satisfação, que não é uma satisfação dele próprio, mas do que ele se coloca como ser validado pelo outro, ele precisa dessa validação do outro, né? Então, é, na análise, né, a gente ajuda o nosso paciente, né, o sujeito, né, a se separar não apenas do outro, mas de si mesmo, né, de uma posição que ele repete sem ter consciência, né, sem saber. E nosso papel de psicanalista não é dizer para essa pessoa, sai dessa relação, mas escutá-lo, né? Escutá-lo e esperar que ele atravesse, né, esse tempo, esse caminho, né, e que o tempo vai levar ele para que ele encontre essas palavras, né, para que ele possa formular, né, para ele possa colocar esse recalque, esse simbólico na linguagem, né, porque antes a dor dele era uma dor muda. E, e aí eu tenho para vocês aqui uma bibliografia que eu posso colocar, se vocês quiserem, né, lá no grupo, em que eu coloco os livros que eu indicaria para vocês terem uma visão mais profunda do que eu estou falando aqui. Não é só ouvir o que eu tenho para dizer, mas ouvir todas as vozes que existem para serem ouvidas, né? Como a de Freud, que ele fala muito bem sobre isso, né? No livro Além do Princípio do Prazer, né? Em Jacques Lacan também, né? O Seminário, livro 10, A Angústia. E Donald Winnicott, O Ambiente e os Processos de Maturação, né? Na Melanie Klein, Inveja e Gratidão e outros trabalhos. Isso é uma bibliografia geral, uma básica, né? Mas cada capítulo, o curso vai ser dado em módulos, em capítulos, em aulas. Então, esse é para vocês terem uma visão geral, ampla de tudo que vai ser falado. Aí o que eu falo de vocês, de Vladimir Sapatler, né? Eu estava falando antes, a gente tem que ter, ele estuda a epistemologia da psicanálise. Então, ele fala no seu livro O Circuito dos Afetos, ele fala sobre essas coisas, né? Corpos políticos, desamparo e o fim do indivíduo. É muito importante a gente ter uma visão um pouco diferenciada, né? Um outro olhar, para a gente poder entender o contexto em que a gente vive e os sujeitos que estão nele, né? Tem Marie-France Rigoyen, fala sobre o assédio moral. E tem Judith Butler, né? Em Quadros de Guerra, quando a vida é possível de luto. Quando a vida é possível de luto, né? E aí, na aula 1, né?
eu recomendo umas leituras, continua sendo a leitura de Freud, além do princípio do prazer. Lacan fala de muitas coisas desse contexto nos seminários 1 a 20, e a gente tem que estar sempre estudando, né? Vocês vão ler o que vocês tiverem tempo, né? E de disposição, porque sei que vocês estão estudando muitas coisas, eu também, mas a gente pode ir aos poucos puxando esses textos para a nossa vida, né? Eu acho que foi o professor José, não foi, professor José, que o senhor falou do Winnicott, o brincar e a realidade? Isso, falei exatamente. Não é? E a Tem um gente livro, pode dar uma olhada nele. Pode isso, falar. tem um livro dele, exatamente, esse Brincar e Realidade, né? Deixa eu ver se eu coloco, se eu mostro a capa aqui para vocês. Sim, eu vou ter que falar terça-feira também, uma coisa sobre o Winnicott, quero falar sobre esse livro dele, né? Deixa eu ver se vocês conseguem visualizar aqui. Ver aqui. Eu coloquei ele no grupo, tá? Ah, tá, No ótimo. PDF. Então, lá, o Winnicott trabalha bem essa questão aí. E a gente acaba entendendo a mãe suficientemente boa, né? Aquela questão da infância. Está trazendo para nós é extremamente importante, porque nós vivemos coisas, né? O homem, isso é histórico, né? Essa violência existe. Então, é muito interessante, sim. Muito, muito legal. Citou o Safatli. Vladimir Safatli. Isso, da USP. Ele tem um livro. Isso. O livro dele é O Circuito dos Afetos. É muito interessante, gente. É um livro muito citado, muito analisado, muito estudado, assim como também o livro do Frantz Fanon, né? Necropolítica, interessantíssimo. Ele fala, porque ele também faz análise. Ele também tem eu vou ver direitinho que o Frantz Fanon também ele tem essa questão com o estudo, não sei se é psicanalítico ou psiquiátrico, mas eu vou dar umas piadas, mas o Frantz Fanon também é muito interessante. E o Safater, né, ele escreveu esse livro, O Circuito dos Afetos, Corpos Políticos, Desamparo e o Fim do Indivíduo. Por quê? Desde a época da mitologia grega, com a filosofia, Sócrates, a Grécia falava que o homem é um ser político, né? E a gente estuda também a questão da fenomenologia do espírito, em que a gente analisa que existe um dia que um é o opressor e o outro, em outro momento, ele é o oprimido, né? Existe esse jogo de forças, né? De poder, jogos de poder, como muitas vezes a gente pode também falar de um outro teórico muito importante, que é o Michel Foucault. E aí, se a gente analisar todas essas perspectivas do Safatli, do Foucault, né? E outro que eu citei aí, agora até esqueci, mas fica gravado, gente, aí vocês vejam. E a gente pode ampliar, né, de uma forma a compreensão do ser humano, que a gente pode entender ele mais profundamente, né? Mesmo estudando a psicanálise. E também livros de literatura, como Dostoiévski, né? Que é muito interessante ler Dostoiévski e Clarice Lispector. Não tenha dúvida. Vocês não tenham dúvida que a literatura é muito importante para vocês compreenderem o ser humano, porque é. Eu vou colocar para vocês também lá no site, ou no grupo que a gente tem, né, dos alunos, essas coisas, os livros, as coisas, as perspectivas, o site também no YouTube, desse professor também, que ele é historiador, professor de literatura e psicanalista, e vou colocar para vocês também
ampliarem o olhar, né? Eu acho que o ser humano é um ser holístico, ele precisa ampliar seus horizontes sempre. Então, eu tenho aqui para vocês o que vocês quiserem saber também em relação ao curso, que seja importante, que vocês considerem importante também, vocês podem me perguntar, não há problema nenhum. Eu acho que se a gente pudesse também, sei lá, de repente a gente poder ter um dia que a gente consiga ter uma conversa, né, que vocês tragam alguns casos clínicos que porventura vocês têm em relação a essa questão de relação abusiva, relacionamento abusivo, seria interessante. Muito interessante. Eu tenho. Aí, É na minha própria família, né? isso, Meu e aí, pai, ele é narcisista, né? Ele viveu traindo a minha mãe, viveu ofendendo a minha mãe, ele só não chegou a bater, né? Só bateu depois de separados. E as 5 sim, vezes da qual ele bateu nela na tentativa de fazer ela se submeter e voltar com ele, das 5, 3 eu salvei ela, uma das vezes junto com a ajuda da vizinha, a outra foi minha irmã, e eu digo que a outra foi Deus no pátio da igreja, porque não tinha ninguém mais para salvar ela. Ela simplesmente mas aí desmaiou depois do aí, Ilânia, a gente vai tirar um dia e cada um que tiver também com a sua contribuição para falar a respeito, aí você pode falar isso de uma maneira assim, bem pormenorizada, O que e eu achei já vai dar interessante da tua fala anterior foi o seguinte, porque você falou que muitas vezes o ciclo é vicioso, né? E às vezes nem é vicioso, às vezes ela não consegue iniciar um novo ciclo na vida dela, porque ela vai achar que todos vão ser iguais àquele. E se ela não conseguir consertar aquele, ela não vai conseguir ter uma nova oportunidade com nenhum outro Eu também. não acho que seja só isso, é um vínculo que é como tudo na vida da gente. Quando a gente tem como é que eu vou dizer para você, alguma coisa que foi recalcada, um trauma, uma coisa, a gente tende a, a trazer isso, a repetir isso, né? Para tentar sair desse para poder reestruturar, né? Simbolizar isso, trazer isso à tona. Porque enquanto a gente não consegue trazer isso do inconsciente de alguma forma para fora, aquilo fica incomodando a gente. Aquilo vai se repetindo na nossa existência, né? Como uma forma da gente tentar, vamos dizer, exorcizar isso, né? E eu vejo assim que quanto mais elas remoem as lembranças, mais presas elas ficam também. E elas nem notam que elas estão se prendendo muitas vezes a uma coisa que era facilmente de elas poderem estar libertas. Se está fazendo mal, para que ficar junto? O amor não foi feito para fazer mal, né? Então, assim, o amor quer bem. Mas o que a gente vê? Que o sujeito ele não está, né? Ele não Um está no lugar psicológico bom, né? do sujeito do desejo, né? Ele está no lugar do sujeito do desejo do outro, né? Então, a gente tem que ajudar, a gente não pode se colocar, o analista não deve se colocar como juiz moral, a gente tem que manter a ética da imparcialidade, né? Não é questão de ser moral, né? No que eu comentei. O que eu quis dizer foi o seguinte: Uhum. muitas vezes ela se coloca ali porque ela quer estar ali. Só que ela não nota que ela quer estar naquela situação abusiva também. Porque se ela Não, não ela quisesse, ela vai estar no relacionamento. conscientemente, Ângela, Lônia, não é uma assim, vez. conscientemente, a pessoa se mantém naquela relação, foi como eu falei desde o princípio. Não é porque a pessoa ela não tenha vergonha, não é porque ela queira, é uma dependência, não chega a ser uma dependência, mas é uma situação que a pessoa se coloca porque ela Não, precisa. ela não precisa. Ela não precisa. Isso é uma condição que inventaram socialmente. A gente entra num relacionamento para querer ser amado, tanto quanto amar.
Se a gente entra num Essa relacionamento sua assim, concepção, se essa permitir sua concepção. sofrer é uma escolha. Essa A não, minha não é uma irmã, escolha. Não, a minha irmã, ela continua um não é uma escolha. relacionamento abusivo pela dependência dele, não porque ela queria. Então, ela não queria deixar o esposo dela, porque ela dizia que não tinha para onde ir. Então, ela continuou criando os filhos naquela situação por muito tempo, né? Não era o que ela queria, assim ela dizia, né? Até que chegou Minha um mãe disse a mesma coisa, até que meu pai bateu nela, meu irmão já era pequeno, o meu irmão começou a tratar ela mal, a minha irmã também. Então eu falo assim, ó, a partir do momento que a pessoa não decide, permite-se sofrer daquela forma, o restante ao redor vai sofrer de maneiras diferentes e vai começar a agir igual o agressor, porque ela está se permitindo agir daquela forma. Ela também tem que saber se impor e dizer, não, eu também mereço respeito. Mas não é algo tão lógico assim, é tão Não é tão pragmático. fácil quanto você. Não é tão fácil quanto você. Como você É diz. tão fácil sim, porque eu peguei, Não é pulei nas fácil. costas do meu pai e ameacei ele de matar ele também. É bem assim sim, Ângela. Mas o Eles Ângela, perdem o poder. Não, quando eles perdem o poder, eles se desestabilizam e eles se afastam temporariamente, e daí tem como aquela pessoa que está sofrendo também enxergar o que estava sofrendo. Eles têm que passar, às vezes, Mas pela é ameaça que eles causam também nos falando, por outros. isso que ela, Pra sentirem. por isso que a pessoa precisa de ajuda, porque elas não conseguem enxergar isso, Alânia. Você vê, porque você não está nessa situação, não é isso que perpassa a sua existência, mas é do outro. E como é que você vai fazer um julgamento eu vi meu pai do bater outro? na minha mãe. Eu salvei a minha mãe. Eu passei por essa situação, Ângela. Mas não é, Meu pai me não ameaçou de me o espancar relacionamento também. não era seu. Pessoal, Entendeu? Mas licença, o nós estamos aqui relacionamento não num era vídeo, seu. né? Ô, Ângela, Uhum. vamos passar para mais pessoas contribuir? Sim. Aí, vamos A deixar para Josué queria outro falar, a dia, Camila Alana, que você também, fala. vamos... Tá. Você deixa para outro dia também você falar, você expor detalhadamente essa relação, e a gente vai dizer para você o que realmente acontece, para você ter um entendimento melhor. Eu sei que quando se passa por uma situação dessa, que é muito traumática, a gente não consegue olhar essas questões com um olhar neutro, mas você como pessoa, mas como psicanalista, é fundamental que você olhe isso com um outro olhar, de uma outra forma. Por isso que eu falo para vocês, estudem, vai olhar além do princípio do prazer e outras coisas, porque a gente tem a pulsão de vida, mas a gente também tem a pulsão de morte. Então, a gente tem que analisar os dois lados do ser humano, que são muito contraditórios. Pode falar, Camila. Camila? Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Estamos, Sim. Camila. Eu acho que essa questão não se trata de a pessoa querer passar por essa situação. Querer, ela não quer, mas vem aquela questão assim, por que a pessoa escolheu alguém inconscientemente que faz com que ela passe por um abuso? Entende? Então, existem questões inconscientes, caminhos neurais que foram construídos aí antes dessa escolha desse parceiro, que fizeram a pessoa inconscientemente escolher um parceiro que vá fazer com que essa pessoa passe por agressões, seja física, seja verbal. Não é que a pessoa queira passar, mas a partir do momento em que você escolhe alguém que te traz essas situações, significa que talvez você já tenha um caminho construído aí na sua mente, talvez tenha vindo de infância, Sim. talvez uma agressão física, verbal, que viu o pai passar, viu o pai fazer com a mãe e escolheu inconscientemente, não é isso porque escolheu, porque quis, né? Talvez tenha passado
Às vezes a mãe foi uma mãe que não foi boa, né, que tratou mal, e aí a pessoa vai e escolhe um parceiro reproduzindo um contexto que já viveu anteriormente. Então, é essa situação do gozo, né? O gozo é uma coisa que produz uma dor e um prazer ao mesmo tempo, um prazer inconsciente, um prazer de tentar reviver algo do passado, mesmo que seja doloroso, para que possa conseguir processar aquilo novamente, né? De uma tentativa de tentar resolver, né? De certa forma, trazer uma resolução para isso. Então, não é que a pessoa queira passar, mas existe sim um gozo, né? Um certo prazer inconsciente, não que a pessoa queira, ali na mente dela, no racional, ela quer sair dessa situação. No racional, ela não quer passar por isso, mas lá no inconsciente, ela está reproduzindo. Tanto que não é à toa que muitas pessoas que passam por agressão rompem relacionamentos e encontram outras pessoas que e vão sofrer agressão de novo, e de novo, e de novo, e de novo, em vários relacionamentos consecutivos, porque aquilo não foi resolvido. Ela quer sofrer uma agressão física? Não. Quer sofrer uma agressão verbal, emocional, financeira, seja lá como for, porque existem vários tipos de agressões? Não, a pessoa não quer passar por essa agressão, mas ela está constantemente reproduzindo esse cenário. Mesmo que ela saia de um relacionamento abusivo, a tendência, se ela não tiver em acompanhamento, né, para que compreenda essas inclinações que ela tem, ela vai voltar na busca, ela vai encontrar a mesma situação. É como muita gente às vezes diz, será que eu tenho o dedo podre? O tipo dessas coisas. Mas não é, porque enquanto a pessoa não compreender o que passa dentro de si, ela vai repetir os padrões. Ela vai haver uma repetição de padrão e ela vai escolher justamente aquele que vai produzir novamente tudo que ela já passou. Exatamente. Freud fala sobre isso, né? Eu acho que é além do princípio do prazer, que ele fala sobre a construção do caminho neural, né? Que é os neurônios, se não me engano, que eles ficam energizados em um caminho, né? Dentro do inconsciente, e aí você tende a caminhar dentro deste caminho. Fica fácil de você reproduzir isso, não porque você quer, mas porque você está com aquilo mal resolvido dentro de você. É como um programa de computador que se estabelece dentro do cérebro. Enquanto você não fizer um outro programa, tu não sai dali. Exatamente. É um looping. Você está naquele looping, você só consegue reproduzir aquilo. Explica, né? Ô, Ângela, talvez a Zisley também queira comentar alguma coisa. Ela também falou alguma coisinha? Obrigada, Ângela. Quem quer comentar mais alguma coisa? Fui eu mesma que estava falando, professora. Eu ia comentar justamente isso, que é como uma programação neural. Você tende a repetir padrões que você se acostumou. Quando você fala na pulsão de vida, né, na pulsão de morte, eles estão o tempo todo ali te estimulando a você repetir padrões pré-existentes. Essa questão do looping. Você vai. É um caminho que você já conhece e vai ficando mais fácil. Então, isso se dá em todos os aspectos da vida, inclusive, infelizmente, na violência, né? Sim. Eu quero saber de vocês se vocês gostaram do assunto, se isso é interessante, é importante para vocês, se vocês vão querer acompanhar esse curso, que vai ser, eu acho que vai ser muito legal, gente. Bom Eu espero demais. a contribuição de vocês. Espero também que vocês, vou botar lá as indicações de leitura, se vocês quiserem ler, seria interessante, uma forma de dialogar e de trocar conhecimentos, que eu acho que é importante isso. Vocês aprendem comigo, eu aprendo com vocês, e a gente vai caminhando. Com certeza. Eu amei, Ângela. E muito obrigada, Extremamente Leila, também, importante. Camila, Zisley. Muito obrigada pela contribuição de todas, né, Ângela? Sim, eu agradeço a presença de todos vocês aqui.
aguardando que a próxima aula vão ter várias aulas sobre isso, a gente vai discutindo. Poderiam falar para mim como é que a gente assinala lá, se é mesa redonda, se é roda de conversa, se é estudo de Não, isso caso? aqui é um curso. O curso de quê? De qual é o quê? Não, é o Agora que curso de pergunta. relacionamentos abusivos. Você olhou lá? Eu leio o formulário, mas não aparece para mim esse curso. Não Então tinha você também. Acho que ainda não bota. tem, Ângela. Você Eu bota, coloquei de então, supervisão. Eu aula. coloquei como curso de supervisão, como eu não vi, da Em terça-feira era psicanálise assim, então eu clínica? coloquei. Tá bom, Eu- então. Então, coloquem como curso de supervisão, mas a gente pode depois inserir isso. Eu ia falar para vocês colocarem como a aula de psicanálise EAD, alguma coisa assim. Mas É, lá tá tudo também bem. não tem, então tá Estudo de curso caso, de seria supervisão, vamos colocar, e depois o professor Márcio organiza da Isso. próxima. Hoje, assim, ele me pediu que eu entrasse com essa aula introdutória, né, para a gente debatendo e analisando o interesse que vocês têm no tema. E, Amei. legal, obrigada. Analisar o interesse que vocês têm no tema e para a gente prosseguir com esse curso, que eu acho que vai ser bem legal. Sim, seria quando ó, esse curso iniciaria? Ou... De 15 em 15 dias, vai iniciar daqui a uns 15 dias, porque a próxima semana é Cidelis, né, Cidelis? Sim, sim. Próxima Próxima semana é roda de semana, conversa. quinta-feira, é roda de conversa. E na outra semana inicia o curso. Essa aula aqui foi só uma aula introdutória. Na próxima semana nós vamos falar sobre doenças psicossomáticas novamente, pessoal. Mas vamos enriquecer bem o nosso conteúdo para que todo mundo aqui não fique só na base, só ali, na história, mas aprofunde mesmo na psicanálise. Esse é o objetivo da Ângela e meu aqui, trazer para vocês a psicanálise contemporânea profunda, para que todo mundo aqui possa, e também do Siqueira, todos nós, aliás, o Siqueira, a Micheline, que seja profundo, que a gente possa se aprofundar no conhecimento. É o nosso gente, da Micheline, de todos nós. eu digo uma coisa para vocês: quem não tiver condição, né, de ler tudo, porque são muitas leituras e tudo nesse momento, né? Que vocês procurem pelo menos algum tipo de resumo, de resenha. É importante que vocês busquem o conhecimento de alguma forma, mesmo que não seja o conteúdo completo, mas que tenha uma noção básica do que quer se entender em relação a isso, esse assunto e aos autores. Mas tenho falar para vocês que tem muitos audiolivros, né, sobre Freud, Lacan e outras coisas. Às vezes você não tem tempo de estar lendo, mas está no lugar e está ouvindo. Tem audiolivros, né? Do livro, por exemplo, eu já andei procurando, tem um do Freud, do livro 1, e tem outros também. Tem vários livros, audiolivros, que às vezes a gente não está podendo ler em algum lugar, mas está escutando, e é importante. Conhecimento pode vir de qualquer lugar. O importante é que a gente se aplique nele. Conhecimento não ocupa espaço. É isso aí, Ângela. De maneira nenhuma. E Ângela, tem aqui alguns comentários, né? Por exemplo, a Alânia falou sobre o síndrome de Estocolmo e depois a Neuciene falou que tem a ver com o inconsciente. Sim, ela veio corroborar com o que eu estava falando no momento que eu estava falando que isso vem do inconsciente, não é uma coisa racional que a pessoa tenha escolha. Não tem, a pessoa não tem essa escolha. É a mesma coisa que você disser para um homossexual que ele não pode ser homossexual porque ele tem escolha. Porque Ela disse que a família dela passou por isso também, então é bem comum. Porque o cara é homossexual, nasceu homem, então, racionalmente, ele sabe que ele é homem, que ele nasceu homem, mas na mentalidade deles, ele não se acha homem. Vai fazer o quê, gente? É isso que eu tenho. É uma forma de vocês compreenderem um pouco. Isso não é consciente, isso é inconsciente. Muitas vezes pode ser que um homem se torne homossexual porque ele admira a mãe, porque a mãe era uma mulher forte, entendeu?
mais forte do que o pai, a gente não sabe. Mas pode ser uma situação dessa. Ele não vê o pai como modelo e se inspira na mãe e acha que ser mulher é melhor do que ser homem. Agora, o importante é que a gente entenda que se a psicanálise entende que isso é uma manifestação do inconsciente, isso não é racional. Muitas das coisas que a gente faz não é. É isso, a compreensão que a gente tem que ter com relação à psicanálise, que é como o Freud disse, o que está na superfície, né? O que está no racional, é a história do iceberg. É um quarto de tudo que está no subterrâneo da mente, né? No inconsciente. Então, a maior parte do que a gente pensa que a gente não sabe o que é. E a gente não sabe por que faz determinado tipo de coisas, porque inconscientemente a gente tem coisas que a gente traz da infância que a gente a gente recalcou. Pode falar, Neucênia. Boa noite a todos. Boa Você noite. falando aí, Ângela, eu lembrei aqui da questão das mães que desejam muito engravidar. Tem aquele desejo ardente que emerge do coração, da alma, né? E aí, quando você vai fazer uma dinâmica oculta com essa pessoa, você vai fazer processos inconscientes, e aí você vê que aquela mulher, ela tá renegando aquela criança. Ela tá dando as costas, ela tá repudiando. E aí a pessoa fica meio que indignada, né? Como assim? Tudo que eu quero na minha vida. Só que o inconsciente dela tá rejeitando, por isso que ela não engravida. E aí a pessoa tem que ter muito boa vontade para olhar para essa situação que está oculta, né? Nos porões do inconsciente, para trabalhar, para acolher, ver de onde vem isso aí. Eu costumo dizer que o inconsciente é a caixa preta do avião. É isso mesmo. Nem todo mundo está disposto a ouvir os gritos. Todo mundo quer saber o que tem lá dentro. Mas quando vai ver os gritos, todo mundo se assusta. É mais ou menos assim. É isso mesmo. Bem assim, Neuciene. Muito bem explicado. A psicanálise, ela tem um fundamento muito importante, que é a questão do acolhimento. Você tem que acolher a queixa do seu paciente. Olhar ele de uma forma que você entenda que ele é único, ele é um universo em si mesmo, né? E só ele mesmo pode dizer quem ele é. E a única maneira da gente colocar ele em sintonia com ele mesmo é acolhendo-o, sem julgamento. Pois é, nosso inconsciente é a maior parte, ele que manda no pedaço, né? Porque se fosse questão de consciência, de racionalidade, quem de nós iríamos escolher viver uma vida escassa? Quem de nós ia querer viver a pobreza? Pergunta a alguém. Nossa, você escolheu ser pobre, passar fome, morar na rua? Eu acredito que ninguém vai dizer, eu gosto muito, viu? Foi escolha minha, assim, passar fome. Eu adoro, assim, não ter uma roupa para vestir, eu me sinto feliz. Só se a pessoa tiver um problema grave, né, uma neurose bem afetada para fazer esse tipo de escolha. Ninguém quer sofrer. Então, por isso que todos nós precisamos de terapia, precisamos de análise, para com cuidado, com delicadeza, e debrulhando isso tudo aí, com calma, resolver nossas questões e sermos curados. Porque a nossa mente, ela é muito poderosa. Então, se ela é capaz de construir coisas negativas, ela também é capaz de construir o positivo. Se ela é capaz de construir uma vida ruim, ela também é capaz de construir uma vida próspera, uma vida feliz, de realizações, de relacionamentos saudáveis. A gente tem que acreditar, porque a nossa mente tem poder. Mas não é para isso que a gente está estudando?
Não é para isso que a Exatamente. gente está aqui, para que a gente possa fazer todo esse tipo de coisa, né? Que você disse. Exatamente. Bom, Então, gente, alguém tem pessoal, mais alguma coisa para falar? eu levantei aqui a mãozinha para falar o seguinte com relação a isso que a Neuciane disse, que, então, qual que é o objetivo aqui do Sobrapa com relação a isso? É ajudar cada um aqui a acreditar em si mesmo e não se procrastinar. É treinar profissionais. Igual, por exemplo, na próxima semana eu vou preparar aqui, a Zisley vai aparecer aqui, vai participar comigo na nossa próxima roda de conversas. Provavelmente também a Sônia e mais a Gislaine. Então, está aberto para quem deseja participar na roda de conversas, para ir se soltando, para depois estar aí como a Ângela, como o José Aparecido, participando e se profissionalizando cada dia mais como psicanalista clínico, né? E atuante, inclusive palestrante aqui no Sobrapa. É isso aí, gente. Agradeço muito a presença de vocês. Agradeço muito a Cidelis aí pela ajuda. Foi muito, sou muito grata mesmo. Espero vocês daqui a 15 dias na primeira aula do curso. Muito obrigada e uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa Parabéns. noite. Obrigada a todos. Né? Boa noite a todos. Boa noite, muito obrigada, gente.